Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos. Hoje, capítulo 8 do livro de Provérbios, o livro mais prático de toda a Escritura. Já vem no formato mensal, 31 capítulos, você pode ler todos os meses. Seria ideal para nós um capítulo do livro de Provérbios todos os dias, junto com o capítulo que a gente já lê da Escritura, porque é um livro prático. E aqui Salomão, mais uma vez, vem mostrar, nessa parte introdutória do livro, ele está falando sempre do valor da sabedoria. Aqui ele vem mostrar o convite da sabedoria. A sabedoria, ela é eloquente, ou seja, ela fala de uma forma irresistível, ela se apresenta de uma maneira irresistível a todos que a desejam. E aqui neste capítulo nós vamos ver algumas características desse convite da sabedoria. Na primeira parte desse capítulo, a sabedoria ela se oferece a todos e com urgência. Nós temos aqui a urgência da sabedoria. Na primeira parte, ela fala sobre os primeiros versículos, narra uma proclamação pública. Salomão diz: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No alto dos montes, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Por exemplo, no capítulo anterior, nós vimos, meus irmãos, que a mulher estranha, aquela que é descrita no livro de Provérbios, eu até já fiz essa ponte mostrando que a insensatez, ela é comparada à mulher adúltera. A mulher adúltera, ela está em todas as partes, ela está em todos os lugares, clamando também para que as pessoas possam procurá-la. E ela, com certeza, é muito mais sedutora do que a sabedoria. Mas a sabedoria que diz também está no alto dos montes, junto aos caminhos, as encruzilhadas das veredas, ela se coloca e convida a todos, especialmente aqueles que precisam, que são referidos aqui no capítulo como loucos, simples. Ela diz assim: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Porque a minha boca profere a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Então ela clama a todos os homens, portanto é pública e é universal o convite à sabedoria. E também ela tem um valor incomparável, ela apresenta o seu valor. Por exemplo, no versículo 10 e 11 diz: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido, porque é melhor a sabedoria do que joias. De tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Aqui está dizendo que a sabedoria vale mais do que qualquer riqueza material. A sabedoria, apesar daqui ser personificada, ser apresentada como uma pessoa, ela não é algo tangível. A sabedoria que nós temos, ela nos habita e ela é justificada pelos frutos que ela produz. Sabemos se uma pessoa é sábia ou não pelos frutos que ela produz. E a sabedoria, apesar de não ser algo tangível, contabilizado, medido, pesado, o texto, Salomão vai dizer que ela é melhor do que qualquer riqueza. É acessível. E um detalhe que aqui não está no texto, mas eu quero citar a Bíblia aqui para você, é que a sabedoria, ela é dada, né? Não é comprada. Apesar dela ser mais valiosa do que todas as riquezas, a Bíblia nos diz que a gente pode pedir essa sabedoria vinda de Deus, que Ele dá a todos e nada lhes impropera, ou seja, nada cobra, nada acrescenta. Deus nos dá de graça. Quem tem desejo de obter esse bem mais precioso do que o ouro, é só pedir ao Senhor. A sabedoria também, nós aprendemos aqui na segunda parte desse texto, que a sabedoria, ela promete recompensas. Há ganhos por causa da sua natureza. A gente sabe que na natureza, a natureza da sabedoria é o temor do Senhor. Ela habita com a prudência e está ligada ao temor do Senhor. Aqui no versículo 12 e 13 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento e a discrição. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. O meu caminho e a boca perversa eu os aborreço. É o fundamento também do governo do justo. Se o justo quiser governar, qualquer seja a esfera, começar da sua casa, do seu trabalho, da sua própria vida, se for um líder, né,
governar aqueles liderados. Aqui diz o versículo 14 e 15, meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou entendimento, minha é a fortaleza, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam a justiça. E promete riquezas e honras duradouras. Versículo 17 e 18 ela diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, bens duráveis. Foi assim que Salomão alcançou a prosperidade. Ele pediu a Deus sabedoria, não pediu riqueza, não pediu longevidade, não pediu descanso dos inimigos, mas através da sabedoria ele conquistou todas essas coisas. Deus disse, porque você me pediu sabedoria, eu te dou também todo o resto que você não me pediu. As coisas, essas coisas citadas, elas não necessariamente contêm sabedoria, mas a sabedoria pode nos levar a todas essas coisas que nós citamos. A paz em relação aos nossos inimigos, a prosperidade, porque vamos ter a bênção do Senhor no conduzir as nossas vidas. Então, meu irmão, a sabedoria, ela contém todas essas coisas. Você buscar a sabedoria, com certeza, você vai colocar Deus em primeiro lugar, porque esse é o princípio da sabedoria, e você vai também alcançar todas as demais coisas que você necessita. E por fim, há uma descrição da sabedoria de uma maneira diferente. Fala sobre a sabedoria e a sua relação com Deus, como a sabedoria e Deus é intrínseca a Deus, ela pertence ao próprio soberano Senhor. Diz aqui, olha, a pré-existência da sabedoria, a gente percebe isso nesse texto, a sua relação com a eternidade. Diz assim, o Senhor me possuiu no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo. Então aqui mostra que a sabedoria já existia antes que existisse todas as coisas, porque a sabedoria já habitava em Deus, e Deus oferece para nós gratuitamente essa sabedoria que ele possuía antes da criação, que está no seu ser, é intrínseco a ele. E aí eu gostaria de fazer uma ponte para aplicar essa sabedoria lá no Evangelho de João. João vai dizer assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Lá diz que nada do que foi feito se fez sem o Verbo. A tradução de verbo vem da palavra logos, que é a palavra grega para descrever verbo. Verbo, você sabe no português que é ação. Só que às vezes a gente lê isso no português e fica pensando no verbo de acordo com... A gente nem tem muita paixão por essa palavra, porque a gente lembra logo das aulas de português e lembra como era complicado a matéria, etc., de língua portuguesa, e meio que despreza. Eu queria trazer para você o significado. A palavra logos para os gregos, ela representava muito mais do que simplesmente o que significa verbo para o brasileiro. Na filosofia grega, o logos, ele era a ideia de uma inteligência, de uma sabedoria que governava todas as coisas, de uma sabedoria divina, racional, que governava todas as coisas e que tornava todas as coisas possíveis. É interessante que na filosofia grega, o caminho lá da evolução do pensamento é o inverso do que as pessoas hoje chamam de conhecimento. Por exemplo, o primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele elaborou a teoria do arqué. Ele dizia que existia uma substância que estava presente em todas as coisas e que era responsável pela existência de todas as coisas. Ele elaborou lá então a ideia de que o arqué de toda a existência era a água, porque a água está presente em tudo, etc. e tal. Perceba que a ideia de Tales de Mileto é uma ideia de evolução. Tudo a partir da água, como a ideia de Darwin. Aí os gregos foram crescendo em pensamento. Quando chega no auge ali, Platão, Aristóteles, Sócrates, os gregos, eles entenderam que era impossível que todas as coisas tivessem vindo do nada. Era necessário algo por trás de tudo isso, que tivesse criado uma mente racional, que criasse todas essas complexidades
E eles deram o nome, por não poderem conhecer através da sua racionalidade, né? Paulo disse isso, como alguns dos seus filósofos têm dito, né? Lá em Atos 17, quem sabe tateando possa achar, porque a gente está muito perto, a gente fica muito perto de entender que existe um Criador, mas esse Criador, ele tem que ser, de fato, afirmado por fé. Não há provas científicas, materiais. Deus não deixou essa possibilidade, ele diz que o justo viverá por fé. Mas os gregos chamavam essa inteligência de logos. Era a ação que estava por trás disso tudo. E aqui o livro de Provérbios apresenta a sabedoria antes de todas as coisas. E quando vem Jesus, João diz que Jesus é o logos. Jesus é, de fato, a sabedoria que move todas as coisas. E nós sabemos que isso é verdade, porque tudo foi feito por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. A sabedoria de Deus é Jesus. Sabedoria que o mundo não conhece, que nós, pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito, recebemos, aceitamos e afirmamos. E agora, no final aqui deste capítulo, e a gente pensar que a sabedoria é Jesus, essa sabedoria que esteve presente com Deus antes da fundação do mundo, e que hoje se tornou para nós um modelo, sim, tangível, porque você pode ler as palavras de Jesus, imitar os atos de Jesus, seguir os passos de Jesus, porque ele deixou essa afirmação. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, podemos viver a sabedoria vinda dos altos céus, e temos essa promessa, que se vivermos como Jesus, nós também faremos diferença como ele fez. E aqui diz, versículo 32, e depois do 34 a 36, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. De fato, meu irmão, quem encontra Jesus, encontra a vida. Quem não abraça Jesus, esse já está condenado, porquanto não creu na sabedoria vinda de Deus, não creu no único Filho de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você seja cheio de Jesus, portanto cheio de sabedoria, e que ela possa guardar, conduzir a sua vida e servir para o seu bem, para o bem de toda a sua casa. Um grande beijo e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.